tudo que acontece no mundo tem como base o eletromagnetismo. Depois vem a força forte, a força fraca e por último vem a gravidade. Quando você usa gravímetro para medir gravidade, você encontra a gravidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar que massa atrai massa e falar que é a gravidade que faz isso. É mentira. Porque não tem nenhum teste empírico que mostre isso acontecendo. Massa atraindo massa. Einstein precisou remodular a física inteira para poder... Por isso que ele criou a teoria da relatividade, inclusive. A distorção do espaço-tempo e cria um buraco invisível assim e que suga tudo e desce. Isso não existe. Isso é metafísica. Isso não é física verdadeira. Então Einstein precisou criar essa teoria da relatividade para dar respaldo à gravidade de Newton. Porque quando a gravidade caiu no colo de Einstein, ele falou assim, ó, puta que pariu. O Newton tá falando que massa atrai massa, mas como caralhos eu vou mostrar isso acontecendo, cacete? Onde que eu vou conseguir mostrar um experimento da massa atraindo outra massa? Impossível. Então ele foi lá, ele tinha duas opções. Ou ele negava a tese de Newton e continuava dentro da física clássica, que era então a ensinada, ou ele mudava a física inteira. Adivinha qual opção ele escolheu? Ele preferiu mudar a física inteira. E aí ele foi lá e fez essa teoria da relatividade. Uma teoria fajuta, patética, que já foi refutada por N cientistas, dando respaldo para isso daí, para a gravidade. Então a gravidade não é tudo isso daí que vocês falam. Não é isso daí que a gente aprende. A gravidade existe, mas não é nos mesmos termos que a gente aprende. Massa atraindo massa é patético. Não tem. Vocês não encontram isso. Percebe que é apenas uma retórica que vocês aprendem? Tudo para explicar o globo é gravidade. Sem a gravidade, o globo não funciona. É por isso que eles sempre vão prevalecer a gravidade. É fundamental defender a gravidade. Só que na hora de fazer o teste para mostrar a gravidade entrando em ação, não existe. Agora, vai fazer um teste de eletromagnetismo. Opa, aí a situação muda. Eletromagnetismo... Por que é um fato científico? Porque ele é mensurável, você consegue medir, você consegue ver ele atuar, você vê ele agindo na natureza. A gravidade você vê agindo onde? Não tem. Aí você vai falar assim, mas se eu soltar o celular aqui e cair, ó, ele tá caindo por causa da gravidade. Para de ser burro! Você sabe o que é pressão atmosférica? Será que você consegue entender o que é pressão atmosférica? Você acha que o seu celular está caindo? Você sabe o que é densidade e pressão atmosférica? Você sabe? Outra coisa que eu vou falar aqui, para acabar de vez com a gravidade. Peraí que chegou uma mensagem para mim aqui, rapidão. Depois eu respondo. Termodinâmica. Termodinâmica refuta a gravidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se gravidade é massa atraindo massa, um pequeno exercício de raciocínio que vocês não têm na escola, tá? Porque o professor não vai incentivar vocês a pensar e o próprio professor também não tá pensando mais, ele só tá reproduzindo o que ele aprendeu. Não é culpa dele. Mas aqui na live do Xandão vocês vão pensar. Aqui vocês pensam, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem no final, mas aqui vocês vão pensar. A questão da termodinâmica. Gravidade. Gravidade é massa atraindo massa, segundo a teoria que a gente aprende. Pois bem. Então, a massa será atraída por aquela que é mais pesada. Tá. Quando um vulcão entra em erupção, aquele CO2 que está saindo dele, tem nele contida uma massa que é muito mais pesada do que o ar atmosférico à nossa volta. O ar que a gente está respirando. Certo? O CO2 ele tem uma massa maior. Bom, se o CO2, aquela fumaça carregada de CO2, tem uma massa maior do que a do ar que está à nossa volta, por que que essa mesma fumaça não desce, ela sobe? Já pararam para pensar nisso? Claro que não, né? O que eu tô falando para vocês é o seguinte, essa massa preta, essa fumaça preta que sai do vulcão, ela é mais pesada, a densidade dela é maior do que a do ar. Ela sobe, ela não desce. E eu te explico por que que isso acontece. Por que que a gravidade não puxa ela para baixo? Eu já vou explicar. Porque ela tá aquecida, ela tá magnetizada, ela tá energizada. Através da agitação das moléculas que está sendo gerado ali, ela sobe. Na hora que essa agitação para, aquilo cessa. Ele entra em equilíbrio com o ar. Por que que o gelo seco é diferente? Quando você vai num show de palco, o gelo seco fica ali em cima do palco e ele não sobe, ele desce. Porque o gelo seco, ele está frio e não quente.
Consequentemente, a massa dele tá menos energizada, tá mais fria e desce, sendo mais denso do que o ar. É por isso que ele permanece no chão. Então, agora fica aqui um pequeno raciocínio. Se a termodinâmica, através do aquecimento e o esfriamento das moléculas, refuta a gravidade, como que isso pode ser uma lei física? Não é uma lei física! Isso é uma teoria fajuta! Se é lei física, não pode ser quebrada pela termodinâmica! Porra! Por que as nuvens que pesam toneladas carregadas de moléculas de água, partícula de gelo, de tudo, elas ficam lá no alto, tendo todo esse peso, e não descem? Por quê? O cara é o gênio do entretenimento. Ah, é claro, né? Eu